Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre. Este que é um programa produzido em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o IF Sul de Minas. E todas as semanas, neste horário, a gente fala sobre educação. Hoje a gente vai falar sobre educação alimentar e mais especificamente sobre um programa que começou lá no Campus Machado do IF Sul de Minas, que é o Alimentação Consciente. E para isso a gente convidou a professora Maria de Lourdes Lima Bragion, do Campus Machado. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite e vindo até aqui em Pouso Alegre falar com a gente, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Programa Alimentação Consciente, que foi implantado recentemente no IF Sul de Minas e que eu estou vendo aqui que visa criar um sistema de alimentação saudável e sustentável por meio do incentivo ao consumo de alimentos de origem vegetal e a redução de 20% de carnes e derivados de origem animal. Bom, um programa que propõe reduzir o consumo de alimentos de origem vegetal deve ter sido proposto por alguém que é vegetariano ou vegano. Eu estou correto? Sim. No caso, você é vegetariana ou vegana? Eu sou vegetariana. E qual que é a diferença entre um vegetariano e um vegano? O vegetariano, normalmente, ele adere a esse tipo de alimentação mais por questões de saúde, né? E, então, ele se preocupa mais com a alimentação, né? Além de outros fatores, também interfere, tem outros objetivos, mas o principal é esse. O vegano, ele já se preocupa mais com a ética, com a proteção dos animais. Então, no caso, o vegetariano, ele não consome produtos de origem animal. E o vegano, ele não usa produtos de origem animais. Então, daí nem em tecidos, em shampoos, em nada. Entendi. Essa é a diferença. Ah, tá certo. Mas em questão então, alimentar, é a mesma tinha coisa. gente que dizia assim, então a gente já vai até desfazer um mito ou então um senso comum que diz o seguinte, o vegetariano é aquele que não come carne, mas come ovo e come leite, toma leite. E o vegano é aquele que não come nada. Na verdade, tem a ver mais não com o consumo, porque o consumo, pelo jeito, está do mesmo jeito, mas uma posição política, né, perante o mundo. Ou seja, o vegano, ele tem uma preocupação com a vida animal que o vegetariano pode ser que não tenha porque está mais preocupado com a saúde. Não que o vegetariano também não tenha. Sim. Tem também, mas não é o foco dele, né? Quem consome leite, ovos e derivados é chamado de ovo-lacto vegetariano. Até quando a gente vai em alguns lugares, né, as pessoas se falam que você tem opção para vegetariano, a pessoa fala assim, eu tenho queijo, tenho ovo, tenho... Então não é vegetariano. Não é vegetariano. E a pessoa é ovo-lacta vegetariano. Daí, para não confundir, a gente fala vegano, certo? Aí a pessoa entende. Okay. Mas não que seja assim. Então, no senso comum, parece que o vegano é um pouco mais radical e o vegetariano come, mas aí já fica esclarecida a questão, né? Uhum. Agora, como é que teve início esse projeto para reduzir, né, o consumo de alimentos de origem animal no Campus Machado? A gente sabe que ali é uma escola agrícola, né? Sim. Foi uma escola agrícola até 2008 e, enfim, ali o abate de animais é algo que faz parte do cotidiano, né? E é claro que também a alimentação dos alunos ali estão numa idade em que talvez não tenha tanta essa preocupação e o consumo de carne ele é realmente, às vezes, até excessivo. Como que surge essa ideia? O que motiva o engajamento nesse projeto? Bom, o governo tem preocupação a questão da saúde pública, porque tem onerado muitos gastos, né, desse setor do governo, do setor da saúde. E ele tem emitido diversas políticas públicas incentivando a alimentação saudável. E o Ministério da Educação, e juntamente com o Ministério da Saúde, né, vendo a relevância do assunto, emitiram uma portaria em que institui diretrizes para a implantação de uma alimentação saudável nas escolas de rede pública e particulares em âmbito nacional. A partir daí, a gente fala assim, diversas pesquisas têm mostrado já que o consumo de alimento de origem animal tem prejudicado, ou vamos falar do outro lado, o consumo, quem é adepto a uma dieta vegetariana, ele já é comprovado cientificamente que além de ter mais resistência às doenças agudas, ele também tem menor índice de risco, né, de doenças crônicas, como doenças cardíacas, doenças colesterol,
diabetes, câncer, né? Inclusive, né, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, também pesquisa e já considerou a carne como um alimento cancerígeno. Então, isso é uma questão assim que já tem sido muito, apesar de alguma polêmica, já é fato. Mas já é quase um ponto pacífico. Quase, né? um ponto pacífico nesse sentido. Aí a gente pensa, bom, para que a população saiba dessas coisas, precisa-se de uma conscientização. E um lugar ideal para que isso ocorra é uma instituição de ensino, que ajuda, né, a formar valores, formar hábitos, inclusive de alimentação. Aí a gente pensou, vamos fazer um projeto que, como você disse, né, uma escola que não servia nada disso, vamos introduzir algumas opções proteicas vegetarianas no refeitório da instituição. E aí a gente começou. Também o professor Nivaldo Brajon também tem um outro projeto que ele trabalha com a cantina, onde viabiliza também a disponibilidade de produtos também de origem lá. Aí o projeto deu tão certo, né, que a gente resolveu expandir isso para os outros campi que compõem o IF Sul de Minas, né? E aí, então, no caso, nesse ínterim, a gente entrou em contato com essa ONG, que é a Alimentação Consciente Brasil, que já tem a proposta de redução de 20% do consumo de produtos de origem animal. Sim, eu sei que não é o foco do programa, mas em termos estéticos, é uma pergunta que me veio à cabeça agora. Em termos estéticos, também já existe alguma comprovação de que o vegetarianismo pode fazer algum bem nesse sentido? Eu estou falando em termos de combater alguma gordurinha a mais, que às vezes as pessoas têm aquela vontade, porque assim, a obesidade a gente sabe que não é um problema estético, é um problema de saúde, né? Uhum. Mas tem a questão, por exemplo, do envelhecimento, da pele, e que preocupa hoje em dia muitas pessoas em geral. Já existe alguma coisa falando sobre o consumo de produtos vegetais nessas questões? Eu sei que não é o foco, porque o foco é saúde, mas termos estéticos geralmente tem um apelo muito grande junto à população, né? Sim, ajuda a redução do peso. Normalmente, não é regra geral, porque tem exceções, né? Mas normalmente as pessoas que são vegetarianas, elas têm um peso melhor, né? Um corpo melhor, a pele melhora e ajuda aí, né? Ajuda, sim. Tá certo. Agora, em termos de hábitos alimentares, como é que nós estamos na população em geral? Cada vez mais pessoas têm aderido a essa questão do vegetarianismo, veganismo, e isso tem, inclusive, ido para a mídia, né? Hoje nós já temos programas de televisão que são dedicados a esse público. Como é que está a porcentagem da população que adere a esse tipo de dieta? Então, cerca de 8% da população brasileira, segundo o último censo, se diz vegetariano. E mais ou menos uns 5 milhões de pessoas veganas. Mas esse número já está desatualizado, que é segundo o último censo. Uhum. Então, e como você mesmo disse, é crescente realmente os adeptos disso. Principalmente o que tem assim, aumentado muito são os adeptos de deixar a carne pelo menos uma vez por semana ou mais. Entendi. Ou seja, fazer alguma coisa que é mais ou menos a proposta desse programa, né? Sim. Que é dar uma reduzida no consumo de produtos de origem animal. Sim. Né? Como que tem sido a adesão lá no Campus Machado? Então, nós fizemos uma pesquisa com 767 alunos lá do campus, alunos não, usuários do refeitório, né, que entre alunos, professores, servidores e assim por diante. E dos produtos que está sendo servido lá, que a gente introduziu, que foi o bife de glúten e o hambúrguer de proteína de soja, houve mais, a gente viu uma pesquisa de aceitação, mais de 50% de aceitação do bife e chegou a perto de 70% a aceitação do hambúrguer de soja. Então, a gente acredita que, baseado nisso, sendo ainda que a maioria sucesso, lá né? São alunos adolescentes, né? Então, é uma... Olha, é um sucesso, né? Sem dúvida nenhuma, né? 70% de aprovação aí para o bife, para o hambúrguer, né, de soja, que deve ser até fácil de fazer, né? Sim, não deve ser muito complicado, É né? um hambúrguer comum, só que você, em vez de colocar carne moída, você vai colocar proteína de soja, né? Tá certo. Agora, o Instituto Federal do Sul de Minas, a informação que foi passada aqui, né, é o primeiro Instituto Federal a anunciar a adoção de uma política de alimentação nova ou desse tipo, né, nas suas unidades. E essa iniciativa foi fruto de uma parceria com uma organização não governamental, que é a Alimentação Consciente Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa organização e sobre o contato que o Instituto tem com ela.
Então, essa organização, ela está há mais de 15 anos atuando, né? E atualmente ela está presente em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, México, Índia, China e há pouco mais de um ano aqui no Brasil. O programa, ele trabalha com profissionais do setor de saúde, chefes do país, né? No sentido de incorporar no cardápio de refeitórios e restaurantes opções sem origem de opções proteicas, no caso, né? Sem produtos de origem animal. Receitas que são saborosas, nutritivas e que, além de melhorar a saúde e contribuir com o meio ambiente, né? Também diminui muito os custos da instituição, porque o alimento de origem vegetal é muito mais barato, né? Entendi. Bom, essa redução no consumo de carnes, ela tem, obviamente, como até a própria ONG prega, né, uma relação com o meio ambiente, né? Sim. É possível e de que forma que a gente pode colocar isso aí para quem está nos assistindo? Qual é a relação entre abrir mão do consumo de carne e o meio ambiente? Então, a questão do desmatamento é uma delas, né? Para você produzir 1 quilo de carne, você precisa de 10 mil hectares de terra. A Amazônia, por exemplo, milhões de hectares já foram destruídos para se transformar em pasto, né? O desmatamento. Então, a questão também do gás metano, né? Também, que segundo... eu vou pegar os dados aqui. Sim. Que eu tenho para não falar errado, né? Olha, em 2006, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Abastecimento, pela primeira vez, ela apontou essa relação, e 18% da emissão dos gases... dos gases que afetam causam o efeito estufa, né? Eles são produzidos pela indústria agropecuária, indústria da carne. E 18%? 18% do total. 5% a mais do que são todos os gases emitidos por todos os veículos automotores do mundo. Então, quer dizer, só para a gente ter uma ideia de o que é 18% da emissão, o protocolo de Kyoto, que já foi abandonado, mas que lá em 98 queria produzir uma emissão para assegurar um futuro, falava em reduzir 5% essa emissão. Então, 18% é bastante, um grande percentual, né? Exatamente. Então, outra questão é a questão da água, né? Para você produzir 1 quilo de soja, você precisa de 15 mil litros de água. Né? A Sabesp, né, fala de São Paulo, segundo a informação dela, que 120 litros de água são suficientes por pessoa, por dia, para fazer todas as suas necessidades. 120 litros de água. Então, veja, para produzir 1 quilo de carne, 15 mil litros, né? 15 mil litros. Outra questão é a questão de energia também, né? A energia gasta para carnes processadas, ela é cerca de 10 a 20 vezes maior do que para a produção agrícola. Também, eu não sei se isso está aí nos estudos, mas eu acredito que, apesar de que o vegano vai comer lá seu bifinho de soja, mas o grande desmatamento do cerrado para a plantação de soja tem muito a ver com a produção de ração animal, Sim, né? Sim, a soja que se produz, a maior parte não é para o consumo humano. Então, é para o consumo animal. E o animal, ele tem seus dejetos também que são lançados, né? Segundo também algumas informações, uma fazenda com 5 mil gados, né? Ele produz dejetos correspondente a uma população de 50 mil habitantes. Tá, e tem mais uma coisinha que eu acho que, de repente, até é interessante a gente mencionar e que vai ajudar aqui no debate, e que algumas pessoas têm falado sobre isso, e aí vai entrar mais na questão do vegano do que do vegetariano, mas que é interessante porque quando a gente assiste alguns filmes que mostram como que é o abate de animais, ou como que a indústria da carne, né, enfim, dos frangos, do boi, do porco, trata esses animais, parece que é uma questão assim de falta de cuidado com a terra mesmo, né? Existem algumas crueldades que são praticadas ali contra esses animais. Sim. Porque a gente vê, e já cortando aqui para depois te dar a palavra, mas é porque a gente vê assim, numa perspectiva passada, né, que, por exemplo, quem foi criado em zona rural, você sabe que tem um porco que vai ser abatido, que ele vai virar comida um dia, que o frango vai virar comida, mas existe uma forma diferente de ter a relação com esse animal. Eu digo que o animal, em geral, vive muito feliz,
né, naquele ambiente, e existe uma relação com aquele animal, até no sentido de que ele será um provedor de comida para o homem. Parece que a indústria fez com que isso se perdesse totalmente, né? O animal passou a ser tratado como um produto, simplesmente, né? Isso daí tem esse lado também que que seria o lado dos maus tratos. Isso. E que é muito complicado, né? Fora, eu imagino também por conta da indústria, o que a gente consome quando consome um frango, né? Por exemplo, de supermercado, que deve ter bastante produto ali, né? Sim, o animal se estressa, né? E todo esse estresse dele, essa adrenalina é jogada no sangue, né? E o ser humano vai comer depois isso, né? Então, prejudica a saúde. Tá certo. Bom, o programa, né, voltando a falar aqui do programa Alimentação Saudável, ele visa criar um sistema de alimentação por meio do incentivo do consumo de alimentos de origem vegetal, né? 20%, portanto, a gente pretende reduzir aí dos derivados de carne. E como que ele vai ser implantado no IF Sul de Minas? Lá em Machado já teve uma implantação, pelo que você falou, inserindo alguns outros produtos, né? Sim. E nos demais campos, vocês já estão chegando a outros campos, como que isso vai ser implantado? Então, a parceria começou no início desse ano, né? Com essa ONG, no caso, né? E aí, como a proposta dela é redução, no princípio a gente pensou em estender. O que foi feito em Machado era simplesmente viabilizar o alimento e incentivar o consumo. Agora, e isso que a gente queria levar para os outros campos. Colocar as opções. Agora você tem essa opção. Agora, essa outra opção, que é a proposta desse programa da ONG, além de incentivar e viabilizar, é também reduzir, né? Então, essa redução é que está a mais no caso. Nos outros, a gente já deu alguns passos. Desde o começo do ano, essa ONG já veio uma equipe, já reunimos com representantes de todos os campos, responsável pela alimentação de cada campus. E foi apresentada a proposta. Certo. Como houve aceitação, eles aderiram ao programa, inclusive o pró-reitor de extensão estava presente, né, gostou da ideia, abraçou a ideia, tem nos apoiado muito quanto a isso. Aí, então, a proposta foi, cada campus ver a realidade sua dos alimentos, porque essa ONG, a equipe de nutricionistas, eles elaboram receitas, né, de acordo com a realidade da região, com os produtos da região. Aí eles elaboram um caderno de receitas e fornecem. E, inclusive, no início desse mês agora, a gente já teve um teste, né? Onde foi 5 receitas desses cardápios que já foi elaborado, foram testadas, né? Então, agora o próximo passo seria a gente começar a implantar essas novas receitas nos outros campos. E aí nosso também ampliar mais receitas. Isso vai envolver os refeitórios. Sim. E as cantinas. Sim. Porque, para quem não sabe, o Instituto tem refeitórios onde os alunos comem ali, e aí isso faz parte do internato, da vida dele, e tem a cantina onde ele pode comprar algum alimento que ele queira, né? Sim. Então, isso também isso vai chegar até as cantinas. Sim. Agora, essa ONG, então, ofereceu um tratamento, um treinamento. Sim. Vocês fizeram, isso já foi feito ou ele vai ser contínuo, vai acontecer mais vezes? Ele já foi feito, mas ele se dispõe também a acompanhar todas as etapas do processo, inclusive... Então, está acompanhando, né? Está acompanhando. Tá certo. Agora, a gente ganhou o selo, o Instituto ganhou um selo, que é o selo Alimentação Saudável. O que isso significa para o Instituto Federal? O Instituto Federal está em harmonia agora com o movimento global de saúde e sustentabilidade. Isso com essa proposta, né, de se adequar, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de carne está exagerado, né? Elas recomendam que seja 100 gramas de carne o consumo por pessoa por dia. O brasileiro, por exemplo, consome 180 gramas. Então, se você for reduzir de 180 para 100, a redução já é mais de 40%. E a proposta é apenas 20%, quer dizer, bem menor até, né? Então, a gente está adequado a um projeto mundial até, de redução mesmo. E não é um projeto inviável, não, né? assim, é simples. Vocês estão com o pé no chão, né? Pelo que a gente percebe, né? Uhum. Agora, esse sistema de alimentação consciente, ele já está presente em outras localidades do Brasil? Porque tem uma ONG, né? Sim. E nós estamos começando aqui. Mas por onde ele anda? Então,
A capital, São Paulo, já tem um programa, né, que a rede pública já aderiu a essa proposta, né? Inclusive, eles têm lá um projeto de segunda sem carne, em que um dia por semana as escolas municipais do município não têm. Também em diversas outras cidades, por exemplo, Campinas, Jacareí, Campos do Jordão, também já estão aderindo ao programa. O selo também já está em Mato Grosso, em Cuiabá, Várzea Grande, também outros lugares como Niterói, né, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também já estão em processo, já estão em processo de implantação. Então a gente está, assim, caminhando junto com esse pessoal, né? A gente não está atrás, né? Sim, não. Estamos caminhando juntos. Bom, aí, a senhora já falou como é que foi a recepção lá no campus, né? Ou seja, em alguns casos 50%, em outros casos 70% de aprovação, Sim. né? Mas agora falando um pouquinho e voltando para essa questão, né? E falar dessa prática do vegetarianismo ou veganismo de uma maneira geral. Cada vez mais pessoas estão aderindo, também já foi falado isso. Como que a gente pode, de repente, de uma maneira simples e criativa, reduzir o consumo de carne? Ou seja, agora não estou falando mais do Instituto Federal de Surgimento, estou falando do pessoal que está assistindo o programa, se interessou pelo tema, quero, de repente, não sei se me tornar um vegetariano, mas reduzir o meu consumo de carne, até por questões de saúde. Como que a gente pode fazer de maneira criativa, uma vez que carne é uma coisa muito saborosa, né? Eu estou aqui para dizer que é difícil ficar, né? Mas como que a gente pode fazer isso? Tentar, pelo menos. Mudar hábitos não é fácil, né? Para ninguém, né? Para ninguém é fácil mudar hábitos, né? Agora, a questão do sabor que você falou, o sabor é a questão do tempero, né? Porque a carne, se a pessoa pegar e matar um boi no pasto lá e sair tacando a dentada, eu acho que é difícil alguém querer. Vai ser ruim também, Então, né? a comida vegetariana é a mesma coisa. O segredo é o tempero, certo? Como é que a pessoa começa? Pode começar com essa proposta. Fica um dia por semana sem comer. Ou então, diminui o consumo durante os dias da semana mesmo, né? E entra em sites, tem muitos, né? Que dão muitas receitas. Um mito que se tem, né? Que as pessoas perguntam pra gente, né? Você é vegetariana, você come o quê se você não come carne, né? Dá a impressão que a gente só come alface, né? Então, tem outras coisas. Se a pessoa entrar nesses sites, ele vai ter inúmeras mesmo receitas simples de fazer, saborosa, nutritiva, né? E que, assim, substitui, assim, tranquilamente. A questão da proteína, tirando a questão paladar, né? Se for por questões simplesmente de proteína, tirei a proteína, né? Não há com que se preocupar com isso é uma questão que eu tinha para dizer. Porque, por exemplo, a gente sabe muito bem que os nutricionistas, inclusive, dizem, olha, aqui quando você vai num nutricionista, os meninos que têm preocupação com musculação, por exemplo, né, ou as meninas que têm preocupação com emagrecimento, e até mesmo aquelas pessoas que vão por saúde, o nutricionista fala sempre assim, coloca uma proteína aqui, e aí ele já vai colocar uma carne lá, né? Uma coisa que tem se falado muito nos últimos tempos também é do consumo de ovo, que o ovo é um alimento proteico muito importante, rico nisso, naquilo. Então, assim, como que a gente vai substituir, de repente, essa falta da proteína da carne? Existem opções dentro do mundo vegetal ali e que vão substituir isso e que não vai fazer falta nenhuma a carne, nem nenhum derivado de animais? Não faz falta. O mesmo número de pessoas que tem, por exemplo, anemia, por não consumir carne, é a mesma porcentagem das pessoas que comem carne. E tem anemia. E tem anemia. Então, não tem porque deixou de comer carne, não. Questão de substituição, tem que ter um cuidado no sentido da pessoa fazer desse jeito, errado, né? Eu tiro a carne como alface só. Você vai arroz, feijão e salada. Não, ela vai buscar proteínas de origem vegetal. Quais são as proteínas de origem vegetal? Todas as leguminosas, né? São proteicas. Você pode fazer hambúrguer, almôndega, quibe, lasanha. Um quibe de berinjela, por exemplo. Quibe de berinjela, mas a berinjela não é proteica. Você vai colocar uma proteína. Você vai colocar a proteína no lugar, entende? Aí precisa conhecer um pouco também, né? Proteína. Sim, o que são proteínas, então? São os feijões, são as leguminosas. Tem a proteína que você extrai da soja, no caso, as castanhas, por exemplo, são proteínas. Então, se você consumir uma colher, por exemplo, de sopa de castanhas, então, ela está suficiente sua proteína naquela refeição. Você falou das leguminosas. Tem gente que confunde leguminosas com legumes, em geral, né? Leguminosas são as sementes. Aquelas sementes, feijão, ervilha, lentilha, fava. Olha, de modo geral, para se ter uma ideia, uma semente que, de modo geral,
Uma semente que divide, quando você tira a pelinha dela, ela divide em duas, ela é classificada mais como um cereal. Que divide em duas uma proteína, e aqui não divide um cereal. Então é simples, o feijão, por exemplo, você tira a pelinha, ela vai dividir em duas, ela é uma proteína, a lentilha, a ervilha, o milho já não divide, é um cereal. Então, a grosso modo, dá para a pessoa ter uma ideia do que é proteína. Então, se você comer um arroz integral com feijão, você combinou esses dois, você já tem a proteína. O que você não pode também comer todo dia só arroz e feijão. Tem que dar uma variada. Você varia. Por isso que se fala tanto, né, que o arroz e feijão do brasileiro, da mesa do brasileiro, é claro que você está falando do arroz integral, sim, mas que o arroz e o feijão parece que é uma combinação extremamente saudável e bem complexa em termos de oferecer os nutrientes, sim, e as substâncias necessárias para uma alimentação saudável. Uma coisa que as pessoas perderam um pouco o apreço pelo arroz e feijão, por ser considerado muito simples, ou às vezes pessoas que tinham problema com emagrecimento, mas na verdade o arroz e feijão parece que ele é uma boa combinação nutritiva, né? Sim, com certeza. Inclusive o Guia Alimentar agora, né, para a população brasileira já reconhece o vegetarianismo como não precisa da proteína animal. Tá certo. Agora, eu tinha umas perguntas aqui que também são curiosidades a respeito de como a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, uma feijoada ou um estrogonofe. É possível fazer sem usar carne? O estrogonofe é mais difícil ainda, porque além de não usar carne, eu não vou poder usar o creme de leite, né? Uhum. Mas tem opção para tudo isso? Feijoada vegetariana? Tudo isso. Tem, eu faço em casa. Feijoada vegetariana, a gente coloca... O que eu costumo colocar? Hoje em dia também se perguntou até de opções. Para as pessoas não quer ter, às vezes não tem tempo, não quer ter um trabalho e fazer alguma coisa em casa, existem muitas lojas de produtos naturais hoje que... inclusive eu participei de uma feira agora no mês de julho, que lá no Ibirapuera, enorme a feira, que veio pessoas do mundo inteiro, firmas investindo nessa linha. Então, você encontra de tudo. Você encontra queijo vegano, você encontra salsicha, você encontra linguiça, você encontra... Tudo que você imagina, você tem nessa linha. Então, tem maioneses, creme de leite de soja, você tem... E leites vegetais de diversos, e não só de soja, como de amêndoa, de castanha, de uma série de coisas, né? Então, tem opções assim para tudo, tem substituto. Dá para usar. Sem nenhum problema. Esta semana, coincidentemente, um programa de entrevistas da Globo, que é o Conversa com Bial, levou a Bela Gil, que ela é adepta da alimentação saudável e me parece que ela também ela é vegetariana, sim, ou vegana, enfim. E ela levou um salpicão para ele, e esse salpicão, no lugar do frango, ela substituiu. Já ficou até engraçado, né? Porque virou meme na internet, substitui isso por aquilo. Mas o frango ela substituiu por um tofu, e a maionese ela substituiu por alguma coisa com abacate, ou seja, ela fez uma maionese de abacate. Mas eu queria te perguntar sobre o tofu. O tofu é uma opção, porque as pessoas falam esse nome, não é um nome comum. É uma opção vegetariana, ele é de origem vegetal. Sim, o tofu é o queijo, né, de soja, é feito com leite de soja. O tofu é muito usado pelos japoneses, né, o tofu é muito conhecido no Japão. Isso, e ele é uma proteína, né, ele é muito, muito, assim, útil em diversas receitas. Se você fizer ele salgado, você pode colocar ele no lugar do queijo. Se você fizer ele doce, dá para fazer creme de leite. Inclusive, a festa de aniversário, de casamento do meu filho, a gente fez a recepção, foi na hora do almoço, totalmente sem produtos de origem animal. O bolo, por exemplo, a gente colocou a cobertura com esse tofu batido, né, com mel e outros ingredientes assim, colocou-se por cima do bolo, todas as pessoas tinham certeza que fosse creme de leite. Ou seja, não tinha nada de origem animal e ninguém saiu de lá falando, não tinha nada de origem animal. Teve muita gente que foi curiosa, sabe, pra lá, falou assim, vamos ver o que esses dois aí vão aprontar. Vai ser um negócio sem graça e de repente foi legal. Nossa, o que a gente recebeu depois de elogios, as pessoas, assim, até tinha as pessoas assim que falavam assim, mas eles não comem carne, mas eles servem carne, porque tinha um bife de glúten, ele é muito semelhante, se a aparência e o sabor, assim, se está falando de sabor, existem muitos recursos hoje que, para quem faz questão do paladar e da aparência, fica muito semelhante. Muito parecido. Muito parecido. Então tá certo. Bom, eu vou passar aqui um site para quem está nos assistindo, que é o seguinte, é o alimentaçãoconsciente.org/receitas.
Então é alimentaçãoconsciente.org/receitas. Este site é o site para quem quiser mais receitas, né? Enfim, e saber todas as opções que a gente falou aqui. Não vai dar tempo da gente falar de tudo, né? Mas a professora Maria de Lourdes colocou aí, né, que é possível sim uma alternativa alimentar saudável e sem perder o sabor, que é o que muita gente teme, né? Mas como que eu vou ficar sem o sabor da carne? De repente, há a possibilidade de ter essa alternativa sem perder o sabor. Bom, professora Maria de Lourdes, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Se houver mais alguma coisa que foi importante falar, por favor, fique à vontade, mas desde já os nossos agradecimentos. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, né? Por essa abertura, né? De expor para mais pessoas, né, divulgar o nosso trabalho também. Então tá certo. Muito obrigado. Um abraço ao pessoal lá do Campus Machado e boa sorte no projeto. Muito obrigada. Tá certo. Para você que ficou com a gente, uma excelente semana e na próxima quinta-feira a gente volta falando um pouquinho mais sobre educação. Um grande abraço e até lá.